Pessoal, meu nome é Neila Prestes, eu sou moradora do bairro e sou pesquisadora na área de história e trabalhei nos últimos anos com a origem do bairro Restinga. Eu estou aqui para dividir com vocês algumas das minhas preocupações em relação ao nosso território, ao tamanho do nosso território. Nós somos em torno de 100 mil pessoas, se não mais, para um único hospital. Se a pandemia chegar próximo, se a pandemia estiver entre nós teremos um grande problema. Um problema muito forte de ausência de leitos e de ausência de possíveis cuidados. Então, assim, é importante nós entendermos o nosso tamanho, nós entendermos o quanto de grave pode ser a chegada de uma pandemia aqui. Ser mais de 100 mil pessoas num território como a Restinga, que vive com as suas famílias, na maioria das famílias, né, vivendo com de um a no máximo 3 salários, e um número muito grande de famílias vivendo abaixo de um salário mínimo, com meio salário, com um quarto de salário. Isso é uma preocupação de existência, uma preocupação da subsistência, uma preocupação da alimentação básica. E por isso o movimento, existe um movimento no bairro, por isso que as lideranças estão na campanha, estão se jogando para seus parceiros, né, o problema sério da alimentação no bairro. Então, assim, nós temos dois problemas muito fortes aqui, que é a possibilidade da chegada da pandemia e a possibilidade de um desabastecimento, da falta de alimentos para as populações mais vulneráveis. Então, a organização do bairro nesse sentido é de tentar mapear dentro dessas 100 mil pessoas, dessas 20, próxima de 25 mil casas que existem no bairro, tirando, claro, aquelas que sempre escapam, então provavelmente um número maior ainda de residências, ou residências que moram mais de uma família. Dentro dessa população, quais as mais vulneráveis, quais as que precisam de um socorro imediato. A parceria com assistência social, ela é muito forte, a parceria entre as lideranças, ela é muito grande, e entre as instituições públicas e privadas que de alguma forma trabalham a nossa realidade. Numa leitura, né, numa leitura de dados, numa leitura de número de sujeitos, numa leitura de número de residências, a gente sabe que o diagnóstico aponta para 4.085 residências em áreas de ocupação, isso em 2019. Porém, há áreas de ocupação que vão crescendo, né, numa velocidade muito grande, e é muito difícil mapear todas. Então, assim, é um alerta. Nós somos essa comunidade. Esse corpo todo, o número total de pessoas é que forma o nosso corpo, o nosso bairro. E se uma pessoa ficar doente nesse bairro, esse corpo de alguma forma sofre com o contexto. E ele vai se contaminando aos poucos. Então, assim, a gente olha na TV e uma pessoa vai ficando doente, vai atacando a garganta, depois vai atacando o pulmão, vai atacando o coração, o corpo fica debilitado. Nosso bairro é como se fosse um grande corpo. E no momento em que as pessoas começarem a ficar doentes, esse corpo começa a adoecer como um todo. A necessidade que todos juntos possamos, então, nos cuidar é fundamental. Por isso, a existência de movimentos de fortalecimento de vínculo nesse período, a existência de movimentos de busca de cestas básicas e alimentação para as
famílias mais vulneráveis, para buscar atender essas famílias também de forma a entender o seu contexto. Tudo isso parte das lideranças, das organizações públicas, como assistência social, das organizações privadas que de alguma forma apoiam os movimentos de sustentabilidade dessas famílias vulneráveis e principalmente da articulação das lideranças locais. Nós somos um corpo grande e nós precisamos cuidar de cada sujeito que compõe esse corpo. Aqui no bairro, nós vamos precisar cuidar das pessoas mais vulneráveis, daquelas que vivem abaixo da linha da miséria e aquelas que vão se aproximar dessa linha com a perda do trabalho. Nesse sentido, os dados do último diagnóstico socioterritorial da região Restinga, que foi desenvolvido em 2019, nos dá uma ideia do tamanho do problema que nós temos. Claro que todo mundo já tinha essa ideia, ou todo mundo que pensa sobre isso se aproxima dessa ideia, mas quando esses dados são tão próximos, são tão concretos, isso causa um impacto maior. É por isso que, então, a minha fala parte desse contexto. Nós realmente somos uma população muito grande, nós precisamos atender a essas comunidades mais vulneráveis.